Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai se aprofundar num tema um tanto quanto preocupante: a ascensão da autocracia. A gente separou uns trechos do livro da Anne Applebaum, que tem o mesmo nome, e olha, é de abrir os olhos. A Anne Applebaum argumenta que não se trata mais só de ditadores isolados, eles estão operando como uma rede, sabe? Apoiam uns aos outros financeiramente, compartilhando táticas de propaganda, até trabalhando juntos para silenciar dissidentes tanto dentro quanto fora dos seus países. Certo, interessante. Então, o que exatamente define essa tal autocracia, Zécia? É um sistema onde ditadores colocam a riqueza pessoal e o poder acima de tudo. Eles usam estruturas cleptocráticas para enriquecer, controlam a informação com propaganda e censura e colaboram para minar movimentos democráticos. Eles não estão só preocupados com o próprio poder, mas em como remodelar a ordem global a favor deles. Então, vai além de ditadores individuais. É um sistema para proteger e expandir o poder deles. Exatamente. E a Applebaum usa Belarus e Venezuela como exemplos. Esses regimes, mesmo com sanções e condenação internacional, se agarram ao poder por causa do apoio de outras autocracias. Entendi. Rússia, China, Cuba, todos têm seus motivos para apoiar esses regimes. Mas o que eles ganham com isso? Não pode ser só ideologia, né? Vai além da ideologia. A ganância e a vontade de ter mais poder é um motivador muito forte. Diferente dos ditadores da velha guarda, que pelo menos fingiam defender ideais socialistas, esses líderes ostentam riqueza. A Applebaum descreve a esposa de um ditador com uma coleção de sapatos de 5 milhões de dólares. Eles usam os recursos do Estado em benefício próprio, sem disfarçar. Me lembra aquele documentário sobre o Zimbábue, onde assessores do presidente foram flagrados oferecendo ajuda a um suposto bilionário chinês para lavar dinheiro com contrabando de ouro. É exatamente isso, e esse caso mostra que isso não acontece só em países distantes. O dinheiro sujo flui para democracias também, afetando coisas como o mercado imobiliário, até no EUA. Lembra daquele oligarca ucraniano que comprou várias propriedades no meio oeste americano? E fica perto demais para conforto. E mostra como o sistema se beneficia das nossas instituições democráticas e liberdades. É um paradoxo. As democracias pregam transparência e responsabilidade, mas os sistemas que criamos, do mercado imobiliário às finanças, muitas vezes permitem que esses regimes autocráticos escondam sua riqueza e promovam suas agendas. Falando em lavagem de dinheiro, é aí que entra a cleptocracia transnacional. Cleptocracia internacional. Parece complicado. Na verdade, não é tão difícil de entender. Basicamente, é como eles usam o sistema financeiro global para esconder a riqueza roubada. Pense em empresas de fachada, compras anônimas de imóveis. Então eles usam as brechas do nosso sistema para lavar o dinheiro que roubaram dos seus países. E ninguém faz nada. É mais complexo que isso. Às vezes, a falta de transparência em alguns setores, como o imobiliário, facilita a ocultação da origem do dinheiro. E mesmo com leis, a fiscalização nem sempre é eficaz. Entendi. Esses regimes são espertos, usam a complexidade do sistema financeiro global ao seu favor. Mas além da lavagem de dinheiro, como eles controlam a narrativa hoje em dia? Não é mais a época dos cartazes de propaganda, certo? Com certeza não. Esqueça os cartazes e o rádio. Esses regimes dominam a manipulação de informações online. A grande firewall da China, só um exemplo. Estamos falando de exércitos de trolls coordenados, campanhas de desinformação sofisticadas, até mesmo o controle de algoritmos de mídia social. É assustador como isso pode ser eficaz. Lembra daquela história falsa sobre diplomatas chineses resgatando turistas taiwaneses durante um tufão? Virou notícia global, causou um escândalo e até contribuiu para o suicídio de um diplomata, tudo baseado em mentiras. E esse é só um exemplo. Isso acontece em todo lugar. Eles entendem que controlar a narrativa é chave para manter o poder. Eles exploram a velocidade e o anonimato da internet para espalhar desinformação, criar discórdia e desacreditar seus oponentes. Parece que eles estão jogando xadrez enquanto as democracias jogam damas. Eles estão manipulando sistemas globais a seu favor. Tipo aquele incidente com o voo da Ryanair forçado a pousar em Belarus. Aliás, a Applebaum argumenta que esse incidente foi um ponto de virada, o que o torna tão significativo. É um exemplo de como eles estão reescrevendo as regras. Um voo europeu entre países da UE, forçado a pousar para prender um jornalista. Mostrou até onde eles são dispostos a ir e como nossos sistemas são vulneráveis à manipulação. Essa ação escancarou a audácia da autocracia SA e como eles ignoram as normas internacionais. E o pior, eles geralmente se safam. A impunidade deles é preocupante. Como controlam a narrativa e têm aliados poderosos, agem com desrespeito às normas internacionais e sofrem poucas consequências. Isso os encoraja a corroer ainda mais as instituições e os princípios democráticos. Então temos a ganância que os une, a máquina de propaganda e o desrespeito pelas regras. O que isso significa para a democracia? É um cenário preocupante, mas não sem esperança. Entender como esse sistema opera é o primeiro passo para combatê-lo.
A Applebaum argumenta que as democracias precisam agir para conter essas ameaças. E uma área preocupante é como eles lidam com os movimentos pró-democracia. Afinal, se essas autocracias estão colaborando, elas estão de olho nesses movimentos. E como eles fazem isso? Como eles miram esses movimentos? Essa é uma parte crucial da estratégia deles. Movimentos pró-democracia são a maior ameaça, então eles usam campanhas de difamação para desacreditar ativistas, fazendo-os parecer corruptos, fracos ou perigosos. É quase um novo tipo de guerra psicológica. Com certeza. Eles sabem como explorar nossos sistemas e vieses para virar a opinião pública contra quem luta por valores democráticos. Tem algum exemplo disso no mundo real? O pastor Evan Mawori, no Zimbábue. Ele começou o movimento #ThisFlag, que ganhou muita força. As pessoas se inspiraram na mensagem de esperança e mudança. Mas aí surgiram acusações de corrupção, alimentadas pela máquina de propaganda do regime. Então eles pegaram um símbolo de esperança e tentaram transformá-lo em um símbolo de desconfiança. Exatamente. Eles espalharam boatos, manipularam informações online e conseguiram prejudicar o movimento. É um exemplo trágico de como essas táticas são eficazes. É de bater o coração, porque se aproveita do desejo das pessoas por mudança. Elas acabam acreditando que todo mundo é corrupto, então para que lutar por um futuro melhor. Essa desilusão é que os regimes querem. É uma forma de manter o controle, fazendo as pessoas se sentirem impotentes para desafiá-los. Então o que a gente, como indivíduos, pode fazer? Parece um problema enorme, difícil até de entender, quem dirá resolver. Você tem razão, é um desafio assustador. Mas a consciência é uma ferramenta poderosa. Ao entender as táticas da autocracia SE, podemos começar a enxergar, através da desinformação, responsabilizar nossas instituições e apoiar quem luta pela democracia no mundo todo. E que tipo de soluções a Applebaum propõe? No livro ela fala de medidas concretas, né? Sim, ela fala. Um ponto importante é combater o dinheiro que alimenta esse sistema. Ok, cortar o dinheiro. Gostei. Mas como? Começa com o fim da cleptocracia transnacional. Precisamos dificultar a vida de quem quer esconder dinheiro sujo. Isso significa transparência total no mercado imobiliário e na propriedade de empresas, acabar com empresas de fachada anônimas e responsabilizar as instituições financeiras que permitem esses fluxos ilícitos. É uma tarefa difícil. Existem interesses poderosos que se beneficiam do sistema atual. Não será fácil, mas é necessário. Precisamos reconhecer que tolerar qualquer nível de corrupção pode ter consequências devastadoras. Isso erode a confiança, alimenta a desigualdade e permite que esses regimes prosperem. Então, qual o próximo passo na lista da Applebaum? Reformar nossos sistemas de informação. Já falamos dos perigos da desinformação, mas precisamos ir além de só denunciá-la. Precisamos construir sistemas de informação mais resilientes. Seja mais específico. O que isso significa na prática? É uma abordagem multifacetada. Dá aos usuários mais controle sobre seus dados e os algoritmos que moldam sua experiência online, apoiar a mídia independente e o jornalismo investigativo e responsabilizar as plataformas que amplificam a desinformação e o discurso de ódio. Então, capacitar indivíduos, fortalecer fontes de informação confiáveis e responsabilizar quem lucra com a desinformação. Exatamente. Criar um sistema que favoreça a verdade e a transparência, em vez da manipulação e do controle. Isso parece um pouco mais esperançoso. Tem mais alguma ação que a Applebaum sugere? Sim, ela argumenta que as democracias precisam repensar suas dependências estratégicas. O que isso significa? Reduzir nossa dependência de autocracias para recursos essenciais, como energia e minerais. Tipo aqueles oleodutos da Rússia que a Alemanha se tornou tão dependente. Exatamente. Vimos como essas dependências podem ser usadas como armas para exercer pressão política e minar os valores democráticos. Precisamos diversificar nossas cadeias de suprimentos, mesmo que isso signifique custos econômicos no curto prazo. Isso exige vontade política e visão de longo prazo, algo que as democracias nem sempre têm. Verdade. Requer uma mudança de mentalidade, reconhecer que os ganhos de curto prazo podem ter riscos no longo prazo. Ok, estou acompanhando. Então, precisamos combater o dinheiro sujo, reformar os sistemas de informação e reduzir nossas dependências estratégicas. Qual a última peça do quebra-cabeça? Construir redes de resistência. A Applebaum enfatiza a importância da solidariedade. As democracias precisam trabalhar juntas, apoiar ativistas pró-democracia no mundo todo e apresentar uma frente unida contra essas ameaças. Força nos números. Exatamente. Não podemos ser complacentes ou isolados. Tudo isso é muito interessante, mas e o nosso ouvinte? O que ele pode fazer individualmente para mudar as coisas? Essa é uma ótima pergunta e vamos explorar isso mais a fundo na segunda parte do nosso mergulho profundo. Fique ligado. Antes do intervalo, você perguntou o que as pessoas podem fazer para combater esse sistema global de autocracia. É uma pergunta importante porque pode parecer que a gente está diante de uma força enorme, impossível de parar. É esse mesmo? É tudo tão assustador? Será que tem alguma coisa que a gente como indivíduos pode realmente fazer para mudar isso? Tem sim, e a Applebaum fala disso no livro. Se resume a 3 coisas.
Consciência, escolhas e ação. Ok, me explica melhor isso. Começa com a gente estar consciente de para onde nosso dinheiro vai. Você está apoiando sem saber empresas que têm ligações com regimes autocráticos. Seus investimentos estão financiando empresas que violam direitos humanos. Para ser sincero, eu não penso muito nisso. Sempre achei que se uma empresa tem ações na bolsa, ela passou por algum tipo de fiscalização. Infelizmente, não é bem assim. A gente precisa pesquisar, ser cuidadoso, investigar as empresas que a gente apoia, as cadeias de suprimentos delas, as ligações políticas, votar com o nosso dinheiro. Então, ser um consumidor mais consciente. E a informação que a gente consome, como entra nisso? Isso é crucial. Seja cético com o que você lê online, principalmente nas redes sociais. Verifique as fontes, procure por verificação independente, desconfie de conteúdo sensacionalista ou que apela para a emoção. Isso muitas vezes é sinal de desinformação. É fácil cair no ciclo de indignação online. A gente precisa parar e pensar criticamente sobre a informação que compartilha. Exatamente. E não subestime o poder de apoiar a mídia independente e o jornalismo investigativo. Eles são essenciais para responsabilizar o poder e trazer a informação precisa. Eu confesso que peguei o hábito de me informar pelas redes sociais, principalmente pela facilidade, mas estou vendo que isso é parte do problema. Preciso me esforçar mais para apoiar fontes de notícias confiáveis. É uma escolha que todos nós precisamos fazer. E por último, pense em como você pode apoiar instituições e pessoas que lutam pela democracia aqui no mundo. Tipo, doar para ONGs que trabalham por direitos humanos, transparência e combate à corrupção. É uma forma, mas também se trata de ser um cidadão ativo, participar do debate político, defender políticas que fortaleçam as instituições democráticas e denunciar injustiças. Parece que tudo se resume a ser informado, engajado e pronto para agir. Não é sobre derrubar ditadores sozinho, mas sobre fazer escolhas que apoiam a democracia no dia a dia. Isso mesmo. Essas ações, que podem parecer pequenas quando multiplicadas por milhões de pessoas, podem ter um impacto enorme. É um lembrete poderoso de que não somos impotentes. A gente pode fazer a diferença. Com certeza. As autocracias contam com a nossa apatia e inação. Elas querem que a gente se sinta pequeno e desanimado. É contra isso que precisamos lutar. É sobre retomar o controle, reconhecer que nossas escolhas importam e contribuir para um futuro mais democrático. É uma luta que vale a pena. Bem dito. E é uma luta que nos obriga a conectar os pontos, ver os padrões e entender como eventos que parecem isolados, um voo sequestrado, uma campanha de difamação contra um ativista, na verdade, fazem parte de um esforço maior para minar a democracia. É sobre entender que isso não está acontecendo só lá fora. Está impactando a gente aqui também. E quanto mais a gente entende isso, mais preparados estamos para resistir. Entender que a batalha pela democracia está sendo travada em várias frentes, dos corredores do poder até as nossas redes sociais. E cada um de nós tem um papel a desempenhar. Essa conversa foi um alerta para mim. Vou pensar bastante sobre tudo isso. É muita coisa para processar, eu sei. Mas quanto mais a gente entende como a autocracia funciona, mais eficazmente podemos combatê-la. Isso me leva a uma reflexão que queria deixar para o nosso ouvinte. Ok, vamos lá. Qual a reflexão final, aquela que vai deixar nosso ouvinte pensando depois que o programa acabar? É sobre a tentação da simplicidade. As autocracias oferecem respostas fáceis, bodes expiatórios para a gente culpar e uma sensação de ordem no mundo caótico. Elas se aproveitam dos nossos medos e inseguranças. Então qual é o antídoto para isso? Como a gente resiste a essa vontade de simplificar tudo? Abraçando a complexidade. Reconhecendo que o mundo é bagunçado, cheio de nuances, que raramente existem respostas fáceis e que o progresso exige diálogo, compromisso e disposição para lidar com problemas difíceis. Então, é sobre se sentir confortável com o cinza, com a bagunça da democracia. É sobre resistir à tentação de simplificar tudo. Exatamente. É sobre reconhecer que a democracia, com todos os seus defeitos, ainda é o melhor sistema que temos para lidar com esses desafios complexos. É ter fé na nossa capacidade de resolver problemas juntos, mesmo quando é difícil. E algo que me impressionou no livro foi como a Applebaum destaca a importância de capta. Pois é, essa parte sobre a gente cair na armadilha das soluções fáceis me deixou pensando. É tanta informação hoje em dia que é tentador se agarrar a qualquer explicação simples, mesmo que não seja verdade. Mas eu estava falando de algo que te marcou no livro, né? Sim, a Applebaum fala da importância de questionar a origem da informação. De onde vem o dinheiro que financia aquele site? Quem está por trás daquela campanha online? Faz sentido. É como se a gente tivesse que virar detetive da informação, investigando as motivações por trás do que a gente vê e lê na internet. É isso aí. As autocracias usam empresas de fachada, ONGs falsas, até pessoas comuns para espalhar propaganda e desinformação. A gente precisa ter um olhar crítico, questionar quem está por trás das mensagens que a gente recebe. E como a gente faz isso na prática? Tem alguma ferramenta, alguma técnica para investigar a origem da informação? Claro! Uma dica simples é sempre checar a fonte da informação. Qual a reputação do site ou da página que publicou? Quais os interesses deles?
Procure outras fontes confiáveis para confirmar a informação. E se a informação vier de alguém nas redes sociais, como saber se é confiável? Boa pergunta. A gente precisa analisar o histórico da pessoa, ver se ela tem algum viés político, se as publicações dela geralmente são confiáveis ou se espalham desinformação. Nossa, é um trabalho de detetive de verdade. Mas parece essencial para combater a manipulação da autocracia. Sem dúvida. E lembre-se que as redes sociais são um terreno fértil para desinformação, porque os algoritmos priorizam o engajamento, o que geralmente significa dar mais visibilidade ao conteúdo mais extremo, que causa mais emoção. É como se a gente ficasse preso numa bolha vendo só o que confirma nossas crenças e nos deixa com raiva ou medo. E essa é a armadilha. As autocracias usam essa dinâmica para polarizar a sociedade, criar brigas e enfraquecer a democracia. O que a gente pode fazer para furar essa bolha? Busque diferentes perspectivas, siga pessoas e veículos que pensam diferente de você. Leia análises de diferentes lados do espectro político, isso te ajuda a ter uma visão mais completa da realidade. Confesso que é um desafio. É mais fácil ficar na nossa zona de conforto consumindo só o que a gente já concorda. É verdade. É. Mas é importante se desafiar, sair da zona de conforto, questionar as próprias crenças e buscar a verdade, mesmo que ela seja complexa. E como saber se a gente está no caminho certo, buscando a verdade e não só confirmando nossos próprios preconceitos? A humildade intelectual é fundamental. Esteja aberto a mudar de ideia quando encontrar novas evidências. Reconheça seus próprios preconceitos e limitações. A busca pela verdade é um processo, ninguém tem todas as respostas. É um exercício de autoconhecimento e aprendizado constante. E parece que essa é a chave para fortalecer a democracia e resistir à autocracia, Tsaf. Exatamente. É sobre ter pensamento crítico, analisar informações por conta própria e formar as próprias opiniões. É sobre sermos cidadãos conscientes, engajados, capazes de separar o que é verdade do que é mentira e defender a democracia. Esse mergulho profundo foi muito importante. Abriu meus olhos para os desafios da democracia no século XXI e para as estratégias perigosas da autocracia. E o mais importante, ele nos mostrou que não estamos de mãos atadas diante dessa ameaça. A gente pode fazer escolhas que fortalecem a democracia. Consumir informação com consciência, apoiar instituições e pessoas que lutam pela liberdade, pela justiça e, acima de tudo, manter acesa a chama da esperança e da ação. Que mensagem poderosa para a gente encerrar nosso mergulho. Consumir informação com crítica, apoiar a democracia e manter a esperança. E a você, nosso ouvinte, obrigado por mergulhar com a gente nesse tema tão importante. Até a próxima!